Pra te adorar, foi que eu nasci. Quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor pra te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Hoje a nossa leitura e reflexão em Isaías, capítulo 18. Isaías, capítulo 18. Desde já, deixe o seu like, o seu joinha, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, então incentive outros a fazer o mesmo, tá bom? Então seja um propagador dessa mensagem, nos ajude, né, para que ela possa chegar e alcançar muitos outros corações em muitos outros lugares, tá bom? Isaías 18 é uma profecia contra a Etiópia. Esse país estava localizado no sul do Egito, que era também no texto bíblico chamado de Cuxi, uma nação poderosa na época de Isaías. Alguns presumem, né, que naquela época, e nós temos o texto bíblico falando sobre um imperador ou um faraó chamado Tiraca, um etíope, né, que governou então sobre o Egito durante muito tempo. E esse, um anterior a ele, né, chamado Shabaca, ele tentou formar uma coalizão contra a Assíria. E o poder de Cuti não conseguiria deter os propósitos divinos de forma alguma, o controle sobre outras nações e a própria nação de Israel, porque o Senhor dos Exércitos estava com eles, né? Então, era de quem os israelitas deveriam depender, o Senhor dos Exércitos, e não depender de outras nações para tentar, então, se livrar de problemas internos, né? Ou de problemas com outras nações, tá? Então, nós temos falado sobre várias nações que estão sendo julgadas pelo Senhor. Então, uma delas, e no dia de hoje, nós estamos falando, então, sobre a questão da Etiópia. Falamos no vídeo anterior sobre Damasco e agora falando sobre a Etiópia. Então, a primeira verdade fundamental que o capítulo 18 aqui de Isaías reforça é a incontestável soberania de Deus sobre todas as nações, tá? Ele começa dizendo o seguinte, vamos ver aqui o texto bíblico. Que aflição espera você, Etiópia, terra de velas tremulantes junto à nascente do Nilo? Tá? Que aflição espera você? Então, embora a referência a velas tremulantes seja amplamente considerada como representando, né, a terra além dos rios da Etiópia, a sua profundidade teológica se estende além das fronteiras geográficas, né? A imagem, então, das velas tremulantes aqui significa a força dessas nações, né? Mas uma força passageira quando contrastada com o poder eterno de Deus. Então poderia, diante das outras nações, parecer muita coisa, mas diante de Deus era um nada. E essa interpretação é reforçada pelo versículo 2, quando ele diz lá o seguinte, que envia embaixadores pelo rio em rápidas embarcações. Vão velozes mensageiros, levem a mensagem a um povo alto, de pele lisa, temido em toda parte por suas conquistas e destruição, cuja terra é dividida por rios. Então, Isaías destaca a futilidade de buscar alianças humanas, né, de forças terrenas, apontando para o poder supremo do nosso Deus. A soberania de Deus sobre as nações não é apenas sobre o seu controle ou o seu governo, mas é principalmente com relação à sua preocupação e cuidado para com o seu povo e para com as nações, a sua misericórdia que é dispensada a todo ser humano. Ele não é um observador indiferente, mas ele é um participante ativo nos assuntos de todas as nações.
Então, Isaías 18 fornece justamente uma reflexão inspiradora dessa verdade, dessa preocupação de Deus com todas as nações da terra e não somente com o povo de Israel. Ele diz ainda: todos vocês, povos do mundo, todos os habitantes da terra, olhem quando eu erguer sobre o monte minha bandeira de guerra. Ouçam quando eu soar a trombeta. Ou seja, ele demonstra justamente de que ele tem o controle de todas as coisas. E ele diz que todos os povos devem olhar para quando ele erguer a sua bandeira no monte, a sua bandeira de guerra, ele diz aqui. Então não é um momento de tranquilidade, mas é um momento de guerra, né? Um momento de julgamento de muitas nações. Né? E ele diz claramente que quando soar a trombeta, ele fará então esse julgamento de todas essas nações. Pois o Senhor me disse: do lugar onde habito observarei quieto, como sob o calor num dia de verão, como se forma o orvalho da manhã durante a colheita. Então Isaías, no versículo 4, descreve a paciência de Deus e o tempo perfeito, usando metáforas aqui agrícolas. Esse versículo reflete a observação silenciosa de Deus, o seu tempo estratégico, semelhante então a um fazendeiro, né, esperando pelas condições então perfeitas para a sua colheita. Retrata ainda a imagem de um Deus que não tem pressa, mas que no seu tempo perfeito ele age de forma decisiva, conclusiva, duradoura. O uso metafórico do processo de colheita continua a ilustrar o julgamento dele. Né? Ele fala então sobre o calor no dia de verão e como o orvalho durante a manhã e sobre esta colheita. Mas ele diz ainda: antes de começarem a atacar, enquanto os seus planos amadurecem como uvas, enquanto seus planos amadurecem como uvas, o Senhor cortará seus brotos com a podadeira, removerá os ramos que se espalharam e os lançará fora. Então, o ato de podar e de cortar indica a justiça de Deus, a sua intervenção divina nos assuntos mundiais na hora certa. Vai remover os ramos, ele diz aqui, que se espalharam e os lançará fora. Então, à medida que nós avançamos no capítulo 18 aqui, a metáfora da colheita continua a se desenrolar, né? Proporcionando justamente uma compreensão mais profunda do julgamento e da providência de Deus. Então, no versículo 6, ele diz o seguinte: seu exército poderoso será deixado morto nos campos, para os abutres dos montes e para os animais selvagens. Abutres despedaçarão os cadáveres no verão, e animais selvagens roerão os ossos no inverno. Então ele fala de uma grande matança, né? Então ele fala aqui claramente sobre expandindo, né? E falando sobre a extensão dessa guerra, desse exército, dessa mortandade. Então essas figuras são representativas das consequências naturais ou da retribuição divina que ocorre quando as nações se desviam dos seus mandamentos. Eles vão pagar um preço alto. Então as vívidas descrições de Isaías servem como um claro lembrete do julgamento de Deus que aguarda aqueles então que desafiam a sua soberania divina. Então todos aqueles que desafiaram e que continuam desafiando a Deus sempre pagarão um preço alto por causa disso. E mais uma vez, não pense que Deus ele é injusto naquilo que faz e da forma que faz, porque nós não temos como seres pecadores falíveis, né? Falidos, nós não temos como tentar, né, julgar a Deus, as suas ações, os seus pensamentos, os seus caminhos. Nós não temos nenhuma condição para isso. Portanto, tudo que ele faz, por mais que você e eu não entendamos, ele diz que tudo é perfeito. Porque ele é perfeito. Porque ele é soberano, ele faz o que quer, quando quer, do jeito que quer. Então, o julgamento então que aguarda essas nações, esses povos, demonstra justamente essa soberania de Deus. Então, ao contrário do que pode parecer superficialmente, o julgamento de Deus
não é uma demonstração de ira divina, mas uma manifestação da sua justiça. A sua justiça precisa ser manifesta, precisa ser vista. Porque se não houver justiça, há bandalheira. Né? Se não houver justiça, vai haver então injustiças. Vai haver anarquia. E não é isso que Deus quer, Deus não é dessa forma. Então, como um fazendeiro que remove o fruto podre para proteger o restante de toda a colheita, a poda de Deus visa preservar a retidão e promover o crescimento espiritual. Então ele poda, ele corta. E ele diz que ele faz isso aqui, nesse texto. Tá? Justamente para poder preservar outros povos e outras nações. Naquele tempo, o Senhor dos Exércitos receberá presentes dessa terra dividida por rios, desse povo alto, de pele lisa, temido em toda parte por suas conquistas e destruição. Levarão presentes ao Monte Sião, onde habita o Senhor dos Exércitos. Então ele diz que todas essas pessoas vão se curvar diante dele, até mesmo esses da Etiópia. Eles vão se curvar diante do Senhor. Se você olhar para a Etiópia nos dias de hoje, você sabe que é um país muçulmano, que não adora Deus vivo e verdadeiro. Então, o ponto culminante do capítulo 18 de Isaías convida então as nações a reconhecer o poder e a glória de Deus. E esse reconhecimento não se limita a mero serviço de boca para fora, mas fala de uma reverência que transcende as fronteiras culturais, geográficas e temporais. O presente trazido ao Senhor, né, simboliza a rendição e submissão das nações à autoridade de Deus. Eles vão se render. O texto bíblico diz que um dia todos irão se curvar diante do Senhor. Todos irão. Evidentemente, todos aqueles que estiverem vivos naquela época. O Senhor fala sobre o remanescente. Então, de todas as nações aí. Então, é um chamado para colocar poderes terrenos, forças e autoglorificação aos pés de Deus, reconhecendo a sua supremacia sobre todos os domínios terrestres. Ele está acima de tudo e de todos. Ninguém pode ser comparado ao nosso Deus. Então, a mensagem retumbante que ecoa por todo o capítulo 18 de Isaías aqui é um chamado divino para a obediência. Deus, por meio do profeta Isaías, chama nações e indivíduos a uma obediência mais profunda, que não está vinculada à lei, mas é estimulada pelo amor e por reverência a Deus. Não simplesmente por aquilo que lê, por aquilo que está determinado, por aquilo que está escrito, mas que transcende, que vai além, que faz por amor, que faz por reverência, que faz por dedicação ao Senhor nosso Deus. Então vamos prestar atenção à mensagem do capítulo 18 de Isaías. Reconhecer o poder de Deus e viver em obediência à sua palavra. Todos nós, você e eu, precisamos agir e viver dessa forma. E na busca do conhecimento espiritual e da compreensão divina, nós podemos, como um salmista, ecoar a oração seguinte. No Salmo 119, versículo 33, ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e eu o guardarei até o fim. Então vamos pedir ao Senhor que nos ensine. E vamos guardar os ensinamentos do Senhor até o fim dos nossos dias. Que Deus então possa nos abençoar. Temos 7 versículos no capítulo de hoje. Um capítulo então relativamente curto. Mas que Deus então possa continuar falando ao seu coração através desse texto. E que nós possamos realmente nos curvar diante do Senhor e sabemos de que Ele é soberano sobre todas as coisas. Que Ele tem o controle e o domínio sobre tudo. E que ninguém pode ser comparado ao nosso Deus. Nenhum governo, nenhuma pessoa, nenhum governante, nenhum estadista, ninguém pode ser comparado ao nosso Deus. Ele está acima de tudo, Ele está acima de todos. O que nós devemos é reverenciá-lo, é amá-lo, é servi-lo, sabendo que dessa forma, juntos estaremos com Ele, quando voltar para buscar o seu povo e para então apresentar o seu reino. Que Deus possa abençoar a sua vida, que tenham todos um bom dia, na presença do Senhor. E no nosso próximo vídeo, Isaías capítulo 19, nós vamos então ler e vamos meditar sobre ele. Pai, obrigado pela tua palavra nessa manhã, que
que nós sejamos iluminados, ó Deus, pelo Espírito do Senhor para compreendermos as verdades aqui contidas e que possamos viver em obediência ao Senhor, reconhecendo a sua soberania e como o Senhor está acima de tudo e de todos. E como é bom poder saber que temos um Deus que nos acolhe, que nos ama, que realmente nos ajuda em cada momento, em cada situação e nos aceita na sua presença, de maneira que nos tornamos participantes, não somente dos sofrimentos, mas também da glória do Senhor. Orienta-nos, dá-nos um bom dia, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe então a todos vocês. Tenham todos um bom dia, guardados e protegidos pelo Senhor. E no nosso próximo encontro, então, estaremos juntos lendo e refletindo no capítulo, então, 19 de Isaías. Tá bom? Um forte abraço a todos vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Pra te adorar, foi que eu nasci.